Bem-vindo a mais uma aula. Então, começando agora os princípios, para oitava, os primeiros passos, alguns pontos que a gente precisa ficar bem atentos. A primeira coisa que a gente tem que entender que eu só vou poder começar a oitavar os hinos ou qualquer outra melodia se eu já tiver primeiro ter conquistado uma boa afinação da primeira posição fixa, já consigo tocar com uma certa segurança, tranquilidade em primeira posição, já comecei a trabalhar, pelo menos, já comecei a trabalhar com exercícios de posições fixas, ou seja, segunda, terceira, quarta, quinta. E também, de preferência, que você já tenha começado a trabalhar com exercícios e estudos de mudanças de posição, tá? Nessa aula vai ser mais essa conversa, entender alguns princípios e entender como que faz para oitavar. Esse vai ser algo mais simples. O mais trabalhoso vai ser entender e executar os processos. E os processos vão ser essas conquistas, preferencialmente, e na sequência trabalhar em cima de exercícios de trocas de posição, escalas em mais de 2, 3 oitavas que vai exigir mudanças de posição, posições fixas, os estudos dos métodos que exigem ficar em uma terceira posição fixa, quarta posição, por exemplo. Então vai exigir dedicação dessa parte. Claro que depois disso, nos seus estudos diários, você vai poder pegar alguns hinos e começar a aplicar, tentar tocar fazendo uma oitava acima. Mas tocar a oitava acima, como eu disse, vai ser o menor dos problemas. O que a gente só tem que entender é o seguinte: se eu estou tocando, deixa eu ver aqui, eu vou pegar uma partitura aqui, só deixa eu achar ela aqui. Aqui, peguei o próprio inário, deixa eu ver qual hino que estava aqui. Pegar um hino, esse aqui, 96. 96 já dá, não precisa ser o hino inteiro, para vocês entenderem o seguinte. Vamos pensar aqui nessa terceira nota, a nota Sol. Diminui mais um pouquinho. Ok. Isso vai ser bem simples, a gente só tem que lembrar desse detalhe depois. O que é tocar uma oitava acima? Oitava acima é tocar 8 notas acima, ou uma oitava abaixo, tocar 8 notas abaixo. No caso do violino, se a gente for tocar 8 notas acima desse Sol, vamos lá, vai ter a nota Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A oitava nota é o outro Sol, é o próximo Sol aqui em cima, o Sol agudo lá da corda Mi, certo? 8 notas para trás vai ser o Sol da corda Sol solta. Não preciso nem contar, fazer a conta, mas vocês fazem aí para ver que bate certinho, porque se esse deu 8, para baixo vai dar 8 também. Ou seja, é 8 notas abaixo. Tocar 7 notas acima seria um Fá, acima do Sol, né? Se fosse tocar 6 notas acima, seria um Mi. Aí são intervalos de notas. Então, tocar uma oitava acima é um intervalo de oitavas, 8 notas depois da nota real. E o que aconteceria, então, nessas 3 primeiras notas desse hino? Esse Ré tem que ser um Ré acima, esse Si tem que ser um Si, uma oitava acima, e esse Sol, o Sol acima. Porém, por que vai exigir mudanças de posição? No caso desse Sol e desse Si, nós até temos eles na primeira posição fixa do violino. Temos eles. Agora, esse Ré aqui, já não consigo fazer ele em primeira posição fixa. Eu tenho que ir lá, pelo menos para a terceira posição, fazer com o quarto dedo. Então, por isso, você tem que já conhecer os estudos e exercícios de mudanças de posição, de posições fixas, para você poder fazer. Senão, você vai estar sempre caçando notas. Você vai pelo ouvido, né? Não sabe nem o nome da nota ou não sabe em que posição que está e vai muito aleatório. Você tocando de uma forma aleatória, você não vai ter uma boa precisão, não vai ter uma segurança na hora de tocar. Não vai ter sempre a mesma afinação, um padrão de afinação. Então, precisamos conquistar todas essas etapas primeiro, para depois sim tentar fazer a oitava acima, como tem que ser, do jeito certo, que é a proposta aqui da comunidade Corda CCB, é trazer que a gente aprenda a tocar do jeito certo, não de qualquer jeito, né? Ou seja, então tem que tocar um Ré acima. Aqui eu estou fazendo um salto
só para vocês ouvirem a diferença do Ré, que está escrito pro agudo. Porém, os processos para a gente achar essa afinação são com os exercícios de mudança. Aqui é o Ré. O Ré que está escrito, um Ré grave. Posso conferir a afinação com o dedo 1 para afinar o Ré quarto dedo. E são formas que a gente pode usar para conferir a afinação. Então, caso você está um pouco ansioso, quis vir direto aqui nesse módulo aqui do curso de como tocar o oitavado e ainda não concluiu as etapas anteriores, não assistiu às aulas de mudança de posição, volta lá para o curso número... Deixa eu confirmar o número do curso. Cadê? Aqui, o curso número 9, módulo 9, curso 9, o jeito certo. Não, esse é o que a gente está agora. Esse é o como oitavar. O curso número 7, primeiros passos na mudança de posição. O curso número 7. E assista às aulas que estão lá, que são os exercícios que a gente vai começar a trabalhar e desenvolver os movimentos, os princípios de tocar em outras posições. Para complementar ainda mais, se você não passou as lições dos métodos que trabalham isso, mais uma vez, volta lá em cima ainda. Você pode trabalhar com os exercícios do módulo de primeiros passos e mudanças de posição, pode intercalar junto com as lições do método que trabalha as posições. Isso pode. Agora, trabalhar com os 3 juntos, talvez poderia, mas vai depender do seu tempo de estudo. Foque primeiro nos processos, em construir uma base sólida em relação ao entendimento das mudanças de posição, para depois vir aplicar nos hinos. Caso você mesmo assim vai querer aplicar nos hinos, tenta aplicar o máximo de conceitos que você vai estar aprendendo aqui no curso, aplicar eles aqui. Um deles que a gente não pode fazer, uma das coisas que não podemos fazer, é ficar caçando nota. Ficar arrastando o dedo fica feio. Fica feio. Não fica bonito, não fica afinado. É diferente? Às vezes o que é diferente chama atenção. A gente pode se iludir achando que está bonito, mas não está. Então vamos cuidar com isso. O que vai acontecer? Você tendo um bom preparo, você vai conseguir achar a afinação e consegue tocar. Aos poucos a gente vai aprendendo todo esse conceito e vai conhecendo, ficando cada vez mais familiarizado com o mapa do violino, que seria o espelho. Conhecer todas as notas, todas as posições que a gente vai descobrindo e aprendendo, mas isso é gradativo, é com o tempo, anos de experiência, não anos só tocando, mas sim anos estudando, se dedicando, ficando cada vez mais íntimo do instrumento, a ponto que você consegue fazer isso aqui, da que eu fiz na corda Mi, consigo fazer a mesma coisa lá na corda Lá. Lá na corda Ré, cada vez a gente vai subindo mais. A gente consegue tocar as notas mantendo uma posição fixa, porém não é a melhor opção, porque os dedos vão ficando cada vez mais juntos, o som não fica bonito. Mas só para vocês entenderem a ideia, a informação de conhecer, né, o violino, vamos ver se dá para fazer na corda Sol. Aqui já não dá porque já está cheio de breu, então já tem um limite para essas notas. Mas a gente vai conhecendo todo o braço do instrumento, desde que a gente se dedica, siga o passo a passo, sem atropelar, mantenha uma consistência nos exercícios técnicos, mantendo uma frequência. Todo dia estuda pelo menos um exercício para trabalhar, desenvolver de uma posição ou de outra. E aos poucos a gente vai aplicando nos hinos, sem atropelar
nenhuma etapa, tá certo? Então essa era a nossa primeira introdução aqui no curso em relação aos primeiros passos do como oitavar, os seus princípios. Então a gente precisa ter essa paciência de primeiro conquistar o nosso básico bem feito, para depois dar sequência com os próximos processos e as próximas etapas. Beleza? Então é isso. Para finalizar, vou aproveitar, vou tocar ele uma estrofe uma vez inteira, só para vocês aproveitarem e ver. Nas próximas aulas aqui, vou vir conversando sobre alguns hinos, alguns pontos para a gente cuidar, como escolher um bom dedilhado, para qual posição tocar cada trecho do hino, que hora que é melhor eu ficar na terceira, que hora que eu poderia voltar para a primeira posição. Isso tudo a gente vai conversando juntos conforme vai passando o tempo, mas eu não vou encher de aulas aqui de uma vez, para justamente vocês não querem assistir tudo aqui e pular etapas lá de cima. Então, aqui eu vou ir gravando aos poucos, mas lá em cima as outras aulas do curso vocês precisam priorizar os exercícios técnicos, os estudos do método, que está tudo bem explicadinho lá. E qualquer dúvida é só chamar a gente ali na comunidade Cordas CCB. E novamente, creio que esse vídeo eu vou estar colocando no YouTube. Se estiver no YouTube e você assistiu até aqui e ficou curioso, quer participar, quer ser membro da comunidade Cordas CCB, é o primeiro link aqui abaixo na descrição. Então é isso, fiquem com Deus, bons estudos e nos vemos na próxima aula.